Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais esses aspectos da iniciação, né? Responder aos peregrinos aí como foi a pergunta. O que é uma ordem iniciática? O que define uma ordem iniciática? Qual é a diferença da ordem iniciática para outras ordens? Então nós vamos debater aqui todos esses aspectos aí ligados à iniciação. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal e convido você, obviamente, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, não perca mais seu tempo. Clique aí na inscrição, clique no botãozinho, inscreva-se, ajude o canal Fatos Maçônicos também com o seu like e compartilhe nas suas redes sociais, porque é muito bacana a gente poder transmitir essas verdades para as pessoas que querem entender, né? Porque eu entendo, por exemplo, que as pessoas que estão inscritas aqui, que me acompanham, buscam algo a mais, compreender questões de fato. Então essa é a missão do canal Fatos Maçônicos, ligados nesse aspecto de maçonaria. Então pessoas que gostam dessa temática maçonaria e também gostam de compreender algo a mais, né, do que o Helios Google pode nos trazer, inscreve-se aqui no canal Fatos Maçônicos. Então seja mais um. E você que busca, na verdade, um aprofundamento muito mais conciso, certo? Feito de uma forma muito cronológica, até, né, para você entender, né? Tem uma dinâmica, tem uma didática toda diferenciada. E você que gosta desse assunto, eu convido a você a adquirir o curso Entenda a Maçonaria, porque ali você vai tirar uma série de dúvidas com relação à ordem maçônica e vai, como diz o nome do curso, entender a maçonaria. Então tá, a questão hoje é a seguinte, eu queria mandar um forte abraço para o Denivaldo Moreira, que ele fez o seguinte questionamento, né? O que é uma ordem iniciática? O que define uma ordem iniciática e qual a diferença dela das outras ordens? Então, eu já falei a respeito de iniciação bastante aqui no canal, né? O que é uma ordem iniciática? É uma ordem que trabalha por iniciação, tá? Já vamos definir o que é essa questão de iniciação, né? A iniciação podemos entender assim de uma forma muito rasa, porém, todavia, contudo, muito precisa, é uma influência espiritual que é destinada a determinado indivíduo em um processo, né, uma cerimônia, um ritual, na verdade, onde esse indivíduo recebe essa influência espiritual, certo? E isso chancela aquele trave, vamos por assim, um primeiro passo para uma busca interna, com o objetivo de reintegrar-se com sua própria natureza. Que definição maluca, né? Mas é bem isso, na verdade, e a maçonaria, ela vem nesse caminho, porque ela trabalha, né? Ela é uma sociedade, entenda-se uma sociedade, uma escola, onde se trabalha com esse aspecto da iniciação, ou seja, o indivíduo faz todo um processo para entrar na ordem, tem todos os pré-requisitos lá vencidos, na verdade, documentação, questões burocráticas. Quando ele é aceito, marca-se um dia para ele ser iniciado, e ele entra na ordem através desse processo, ou seja, através daquele grupo que está chancelado, na verdade, que está habilitado por força do venerável mestre, que é o cidadão mais importante, que é o cara que transmite a cadeia iniciática maçônica. Ele vai ser iniciado, receberá uma influência espiritual que vem da noite dos tempos, como a gente fala, né? Então ela se perde na noite dos tempos, como é falado. Essa é a questão da iniciação fundamental e que as pessoas entendem. Então é uma influência. O que a pessoa faz com isso daí? Ela faz o que ela quiser, na verdade. Muitas podem aprofundar-se e transformar-se em verdadeiros iniciados, buscando esse entendimento, essa construção do ser. E tem gente que não faz nada, tem gente que fica na ordem e pode passar por vários e vários graus e de fato nunca ser iniciado, porque não entendeu, não recebeu de fato a real iniciação. Então esse é um fator preocupante na questão, né? Então é isso, a iniciação é isso aí. O que define uma ordem iniciática e qual a diferença dela para outras ordens? Então isso é interessante, né? Temos que aprender a entender as coisas, como eu sempre falo, né? Você precisa ter você dá de cara com uma informação, você precisa lê-la, né? Ou visualizá-la, ou depois compreendê-la,
certo? E fazer com que essa informação seja parte de sua natureza, ou seja, adentrar nas entranhas mais profundas dos significados de determinada coisa. Tá. Dito isso, o que tem a ver com essa questão toda? Vamos entender que existem limites, domínios e limites. Então nós temos, por exemplo, o domínio da metafísica, existem os limites, né? Nós temos os domínios iniciáticos, esses domínios, ele tem suas determinadas características, como os domínios da metafísica. O que é um sistema de metafísica? O budismo, por exemplo, é um sistema de metafísica. O que é uma ordem iniciática legítima? A maçonaria, por exemplo. E daí nós temos as correntes religiosas ou o domínio da religião. Aí nós temos várias religiões. A mais conhecida por nós aqui no Brasil, né, muito popular, e as pessoas conhecem de visitar de uma forma ou de outra, né, é a Igreja Católica Romana. Então a Igreja Católica Romana tem esse viés, ela faz parte de uma corrente religiosa, só que por que ela é religião, afinal de contas, e por que a maçonaria não é religião? Então a religião, ela tem algumas determinadas características, ou seja, existe uma divindade, né? Para as pessoas que são ligadas à Igreja Católica Romana, é o Deus judaico-cristão. Então existe uma divindade, existe uma hierarquia, certo? Existe um representante, que seria o Papa nesse sentido, né? E existe toda uma hierarquia de arcebispos, bispos, presbíteros, padres no caso, né? E daí tem os diáconos, tem os acólitos, que são os coroinhas, enfim, existe toda uma estrutura, certo? Em que essas pessoas que estão dentro da ordem da Igreja Católica Romana recebem iniciações e vão avançando. São iniciações parciais e, no caso citado, quando se chega ao grau de presbítero ou padre, na verdade ele alcança o que nós chamamos de conhecimento ou consciência dos mistérios menores. A partir disso, bispos, né, obviamente, eles começam a trabalhar o entendimento dos mistérios transcendentes dos mistérios maiores, né? Os mistérios transcendentes dos mistérios maiores. Então, nos mistérios menores, trabalha-se a sua consciência com relação à reintegração, à originalidade. E nos mistérios maiores, os outros aspectos ligados à questão cósmica, enfim, todos esses lances muito interessantes. A maçonaria tem isso? Tem o entendimento dos mistérios menores. O cara que é iniciado na maçonaria vira um padre? Não existem padres nem bispos na maçonaria. A maçonaria trabalha com o limite da maçonaria, o descobrimento dos mistérios menores, ou seja, o Rosa Cruz, como é falado, o grau Rosa Cruz, o adepto menor, né? Na maçonaria não usa esse termo, mas ele é comum em outras ordens, certo? Tem por objetivo trazer essa reintegração à originalidade do ser. Então, isso é a maçonaria, certo? Isso é o objetivo da maçonaria, reintegrar-se, virar aquele Adão, por exemplo, aquele Adão original, né, antes de comer a maçã. O fruto da árvore proibida, lá que a cobra deu para ele, lá no Gênesis, aquela história toda, né, que todo mundo já conhece. Então, a intenção é essa, voltar à originalidade. Então, ele perguntou qual que é a diferença de uma ordem para outra. Então você vê, existem características, né? Existe todo esse quadro iniciático delineado ali na questão da Igreja Católica que eu acabei de citar, certo? E existem os leigos, né? As pessoas que estão circundando ali a questão religiosa, acompanham a religião, obedecem os seus dogmas, e daí dependendo da religião vão ter os seus determinados sacramentos, né? Como na Igreja Católica, que tem o batismo, tem a crisma, tem o casamento, tem, enfim, né? Tem todos os sacramentos dele, cada uma vai ter seus regramentos, né? E aqui nós estamos falando somente de uma linha religiosa, que é essa que é a mais popular, né? Mas existem outras, né? Por exemplo, eu gosto sempre de fazer um paralelo assim, para a pessoa entender a outra ponta do negócio. Se o cidadão, por exemplo, né, ele curte ou ele faz parte de uma corrente nórdica, então ele vai ter aspectos muito parecidos, né, com essa estrutura da Igreja Católica. Ou seja, vai ter ao invés de ter um Deus só como no monoteísmo católico romano, certo? Você terá vários deuses, porque é uma religião politeísta. Então você vai ter Odin, Freya, Balder, Loki, Thor, enfim, né, todos aqueles deuses asgardianos, certo? E também, como se você acompanhou a série Vikings lá do Netflix, passa no History Channel, se eu não me engano, né, na TV a cabo, você vai ver que existiam sacerdotes, também existia toda uma hierarquia sacerdotal dessa religião nórdica.
Então existe uma estrutura também, existe os templos, sabe, os totens lá que eles adoravam, uma série de coisas nesse sentido, certo? Então existia uma promessa que se a pessoa seguisse as diretrizes daquela religião ou seguisse as diretrizes da Igreja Católica, após a sua morte, se fosse nórdico, iria para Valhalla, e se segue todas as diretrizes, após a morte estaria no paraíso. Então essas são características de religião, são estruturas, e as pessoas que seguem essas doutrinas, certo? Vamos pôr assim, entre aspas, os leigos, né? Os que não são iniciados acompanham a doutrina, seguem a doutrina, muitas vezes recebem os sacramentos, mas não fazem parte da cadeia iniciática que existe dentro dessas instituições, ou seja, sacerdotes, obviamente, né? Seguem essas diretrizes, então terão uma recompensa após a morte, certo? Irão para algum lugar, e é definido nessas religiões. Então, você vê, por isso que eu falei Valhalla ou paraíso, pode ser o que a sua religião mandar, entendeu? Isso é religião. Então, recebem as instruções, recebem os ensinamentos, recebem de forma passiva, recebem os sacramentos de forma passiva. Fazendo um paralelo com a questão iniciática, é o contrário, na verdade, né? Maçonaria, por exemplo, fala-se muito da questão do grande arquiteto do universo. Isso é uma questão de pura neutralidade, ou seja, não confunde de forma nenhuma a questão religiosa. Maçonaria é iniciática, ou seja, o indivíduo recebe uma influência e corre atrás. Então é ativa, enquanto na questão religiosa ela é passiva, né? Passiva. Então espero ter esclarecido, né? O que diferencia são essas coisas, são questões fundamentais, né, para se entender a diferença desses dois lances. Então é isso, né? Nesse vídeo de hoje espero ter respondido essas questões, né? O que é iniciação, né? Uma influência que se recebe, mas você tem que correr atrás, sabe? Traduzindo no nosso português aqui, certo? E os aspectos que diferenciam as correntes iniciáticas, como a maçonaria, que é uma corrente iniciática e traz no seu âmago o grande segredo, né, que todo mundo fala, que é um segredo intransmissível, só para iniciados, certo? É intransmissível. O segredo da maçonaria está na sua iniciação. Então quem não é iniciado não conhecerás esse segredo. E isso eu digo, tem muitas pessoas que podem entrar na ordem, receber, mas de fato não ser iniciados. Então é uma questão complexa, entendeu? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.